Eu sou o professor Drauzio, essa é uma aula básica de Left Join no SQL Server 2012. Imagina então no banco de dados que você tem uma tabela pessoa, que tem o código, nome, nascimento, aí você coloca telefone 1 DDD, telefone 1 prefixo, telefone 1 número. Telefone 2 DDD, prefixo, número. Telefone 3 DDD, prefixo, número. Quer dizer, você fica com uma tabela imensa, e essa tabela, muitas vezes esses campos você pode não preencher eles. Tá? Então, para evitar esse tipo de cenário, onde você tem um monte de colunas na tabela, lá ocupando espaço, e essas colunas todas vazias, você normaliza essa tabela. Então, essa ação de normalizar, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, o que você faz? Você pega e cria uma tabela chamada pessoa, essa é a tabela principal, e filha dessa tabela, você cria uma outra chamada telefone, e aqui você fala assim, ó, bom, a pessoa 1, tá vendo que é o Drauzio? Ele tem esse telefone 17 11222. A pessoa 1, que é o Drauzio também, ele tem esse telefone, esse outro aqui. Tá vendo? A pessoa 2, que é a Flávia, ela tem esse telefone. Então você cria duas tabelas, uma tabela chamada pessoa e uma outra tabela chamada pessoa telefone. E aí, se a pessoa tiver telefone, você vai colocando nessa segunda tabela. Dessa forma o banco fica mais organizado e você evita aquele monte de campo que você pode deixar ficando em branco, que você pode nem utilizar. Então, para esses casos, o que acontece? Tá vendo aqui que no caso o Henrique, ó, não tem telefone, a Denise não tem telefone, o Matheus não tem telefone? Então, é justamente para esses casos que a gente precisa do left join. O que significa left? Deixa eu colocar aqui, ó, left. Em português é igual esquerda. E join, juntar. Então, eu quero juntar com a minha tabela da esquerda. Qual dessas duas está na sua esquerda? Então, essa aqui é da minha direita, essa aqui é da minha esquerda. Tá? Então, a minha tabela da esquerda é essa daqui. Então, o que o left join faz? O left join ele pega todos esses registros e traz na consulta. Então, sempre ele vai trazer todos dessa tabela do lado esquerdo. Então, por isso que chama left, de esquerda. Então, a esquerda é a principal. Essa esquerda é a que vai trazer todos esses dados. Então, quando eu der o left join, ele vai trazer todos esses registros aqui. E aí ele vai juntar com essa da direita, tá? Só que o que acontece? Se ele tiver o registro, ele traz o registro. Se ele não tiver, por exemplo, no caso do Henrique, da Denise e do Matheus, ele vai deixar em branco, ele vai trazer aqui do lado da coluna, só que a coluna vai vir vazia, vai vir com nulo, valor nulo dentro. Tá? Então é para isso que serve. Se eu der o join, que é o famoso join, que vocês também devem ter visto alguma coisa, ele vai juntar essa com essa. Então ele vai falar assim, o Drauzio tem telefone? Tem, então o Drauzio vem. A Flávia tem? Tem, vem. Agora, o Henrique, a Denise e o Matheus, como eles não têm telefone, o join ele exclui, ele junta, então ele junta só os registros que tem nas duas. Então, nesse caso, o join ele apagaria esses três registros. Tá? Já o left join não, o left join ele vai trazer todos esses registros e aí ele traz os que estão do lado de cá. E quando tiver mais que um, no caso do Drauzio, o que ele faz? Ele pega a linha do Drauzio aqui e repete ela aqui, por exemplo, aqui embaixo e traz na frente os telefones. Então ela vai repetindo os Drauzio, quantos telefones tiver aqui, ele repete o Drauzio aqui. E quando não tiver, o detalhe é assim, quando não tiver, vai vir nulo. Vamos fazer os exemplos lá no SQL para vocês verem esse fixo que se entende melhor. Então, sempre que vocês ouvirem falar left join, traduz. O que é left? Esquerda. Ah, esquerda quer dizer que todos os dados da tabela da esquerda vão vir. E o da direita ele vem, se tiver, se não tiver, ele traz nulo no campo. Então vem vazio o campo, mas vem sempre o registro da esquerda. Vou abrir meu SQL Server Express 2012. Vou conectar. Então para essa aula eu criei aqui uma base chamada aula left join. E dentro dessa aula eu criei uma tabela chamada pessoa. Criei também a pessoa telefone, que é a que eu dei o exemplo agora, e fiz uma pessoa endereço também, se der tempo eu mostro no final também, fazendo dois left joins. Vou fazer um diagraminha então aqui, ó, botão direito em diagrama, novo diagrama, só para ficar mais legal para visualizar, se eu precisar dar mais exemplos. Botão direito no diagrama. Aqui eu vou escolher as três tabelas e vou dar um OK. Deixa eu minimizar aqui. Por enquanto eu vou deixar só de telefone, tá? Então eu vou apagar aquele endereço. Vou deixar só de telefone aqui para a gente visualizar. Então essa é a estrutura que eu montei no banco. Então na minha esquerda, que é a tabela principal que eu falei para vocês que vão vir todos os registros, eu coloquei ela aqui na esquerda só para ficar fácil de explicar, tá? Ó, é a pessoa que tem o ID, o nome e nascimento. Então essa aqui vai trazer todos os registros. E aí eu vou fazer o left join com essa. Então essa é a tabela da direita, essa é a tabela que pode ter registros vazios. Tá vendo? Então aqui eu tenho a relação, ó. Se eu quiser ver a relação, eu dou um botão direito propriedades,
Aqui tem Tables e Colunas Specification, ó. Então aqui eu consigo ver, ó. Tá vendo, ó? A foreign key, na tabela de pessoa-telefone, a chave de pessoa, ela é chave estrangeira. Então lá na tabela de pessoa-telefone, que é essa aqui, ó, o campo ID da pessoa, ele é foreign key. E aí ele é foreign key de qual tabela? Aqui embaixo ele fala, ó, ele é foreign key da tabela de pessoa do campo ID pessoa. Quer dizer que na tabela de pessoa tem esse campo ID pessoa, que é a chave primária, e ela é chave estrangeira aqui na tabela pessoa-telefone. Quer dizer, o que quer dizer que é chave estrangeira? Quer dizer que para existir um telefone, obrigatoriamente tem que existir uma pessoa aqui. Primeiro tem que ter uma pessoa, depois eu coloco o telefone dela aqui. Então, para ser chave estrangeira aqui, ele obrigatoriamente tem que existir uma pessoa nessa tabela. Então vamos começar a fazer os left joins. Aqui no banco de dados, aula de left join, eu vou dar um botão direito, new query, vou abrir uma nova consulta para eu poder escrever o código SQL. Vou aumentar o zoom, lembrando que o zoom é aqui embaixo. Vamos lá. Primeira coisa, então, vou dar um select nas duas tabelas. Ó. Selecionar tudo from é da onde? Da tabela de pessoa, que é a minha tabela principal. E depois eu vou selecionar tudo da tabela pessoa telefone. Então vou dar um F5 ou executar. Aí ele vai executar para mim essa consulta. E aqui ele trouxe para mim as duas tabelas, tá vendo? Então, notem que a primeira tem várias pessoas. Tá vendo? Tem o Drauzio, a Flávia Henrique, Denise e Matheus. Mas olha só, quem que é o ID1 aqui, ó? O ID, aqui está o ID da pessoa. Então só o Drauzio tem telefones. Então para que eu vou fazer agora? Eu falo assim, ó, eu quero fazer um select nessa tabela, essa é a minha principal, eu quero que todos os registros delas apareçam de qualquer forma. E aí eu quero dar uma olhadinha nessa de telefone e as pessoas que tiverem telefone, eu quero que o telefone apareça. Então nesse cenário onde você quer que venha todos os registros de uma e aí você não tem certeza se a outra tem todos os registros, você usa o left join e vai trazer os que tem, os que não tem, traz em branco. Então vamos fazer? Ó, Ctrl R ele oculta essa janela de resultados. Então vamos lá. Então eu quero selecionar tudo from. Agora, nesse caso aqui, a primeira tabela é a tabela principal. Tá vendo? Aqui ainda eu não estou fazendo left join, eu estou falando qual que é a tabela principal que eu quero trazer todos os dados. A tabela principal minha é a pessoa. A tabela pessoa, eu quero que venha todas as informações. Olha lá, então até aqui, ó, se eu grifar esse pedaço que eu fiz, ó, quando eu grifo, ele executa só o que eu grifei. Vou executar, olha lá, ele vai trazer todas as pessoas, tá vendo? Então até aqui eu só dei um select normal, ele está trazendo todas as pessoas. Agora eu vou colocar o left join, ó. Left join. Então quero que junta com a minha tabela da esquerda, quer dizer, junte com essa daqui, ó. Qual tabela? A tabela pessoa telefone. Aí eu tenho que falar qual que é o campo que tem nas duas. Qual que é o campo que faz a ligação entre as duas tabelas. O que eu falei para vocês da chave estrangeira, tá vendo? Então tem esse campo aqui de pessoa aqui, então toda pessoa tem o código, e aí para mim colocar uma pessoa aqui na tabela de telefone, eu venho e falo assim, ó, é essa pessoa, então eu uso aquele campo, pego esse campo e coloco ele aqui, ó. Então a pessoa 1 aqui, colocando ele aqui, coloco o telefone dela. Aí a pessoa 2, tá? Então eu vou colocando nesse campo. Então esse campo aqui é o que eu faço a ligação entre as duas tabelas. A chave estrangeira é esse campo aqui que faz a ligação. Então eu vou usar ele. Então eu vou falar assim, ó, onde a tabela pessoa, deixa eu minimizar aqui, ponto ID da pessoa for igual a tabela pessoa telefone, ponto ID da pessoa. Olha lá. Então, seleciona tudo. Eu vou até apagar aqui, vou comentar esses dois aqui de cima, ó, para... Ó, seleciona tudo, asterisco, tudo, from, de onde? Da tabela pessoa. Então até aqui ele selecionou tudo. Aí faz a junção, left join, quer dizer, essa tabela aqui, ó, é a minha principal. Junta com ela, coloca uma na direita dela com as informações que tiver que as duas têm em comum. Tá? Então, onde a tabela pessoa, que é essa daqui, ponto ID da pessoa, for igual a essa tabela aqui, ponto ID da pessoa, tá vendo? Então, naquela planilha que eu mostrei para vocês, olha lá, nesse momento ele vai juntar, então vai falar assim, opa, pega a primeira linha, 1. Tem alguma pessoa 1 aqui? Tem essa e essa. Então ele vai lá e junta. 2. Tem alguma pessoa que é 2 que tem essa? 3. Tem alguma pessoa? Não. 4. Não. 5. Não. Então a 1 a 2 ele juntou. Tá vendo? Nesse caso aqui, se fosse igualzinho. Então como é muito parecido, vamos executar para ver então.
Olha lá, vou grifar aqui. Nem precisa grifar agora, como eu comentei aqui, eu posso executar e executa tudo. Olha lá que interessante. Então a tabela principal é essa daqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a principal. Tá vendo? Ele trouxe todos os dados da principal. Aí a secundária, que é a da direita, tá vendo? Então, ó, se você olhar, essa aqui é da esquerda, é a left, ó. Essa aqui, ó, é a left join. Essa da esquerda trouxe tudo. A da direita, que é os telefones, olha lá, ela teve um monte de pessoas aqui que ela não encontrou os telefones, ó. E olha o que ela traz, ela traz tudo nulo. Mas ela não deixa de trazer os registros, tá vendo? E tá vendo aqui no caso da de cima, da primeira pessoa, que é o Drauzio, ela pegou e repetiu aqui o começo, olha lá. Como ela encontrou dois telefones, ela repete a informação da primeira tabela e traz as informações da segunda. Tá vendo? Ó, vou dar um exemplo se fosse join, sem o left. O que que ia acontecer? Quando é join, ele tem que existir nas duas. Tem que existir nessa e nessa outra. Qual que é que tem nas duas? É só o Drauzio, né? Então, quando eu der o join, ó, se vocês tivessem feito um join, executar, olha lá o que que aconteceu. Ó, ele junta as duas. Então, como ele juntou as duas e o único registro que tinha nas duas era o Drauzio, olha lá, ele apagou o resto das linhas, ele não traz, tá vendo? Então, se você não tem certeza absoluta se o registro está nas duas, você faz o select na principal e faz left join com as outras. Aí você analisa e vai fazendo a correção. Tá? Então, ó, usando o left, então eu quero que ele traga todos os registros dessa primeira, que é a minha tabela da esquerda, e junte com essa outra que é da direita, e essa da direita aqui ele traz o que tiver, o que não tiver ele deixa vazio. E aí eu pego e faço select, tá vendo? Aí nesse caso aqui a gente faz uma jogadinha, tá vendo? Eu coloquei um principal, se você estiver fazendo uma estrutura igual a esse telefone, aí eu coloquei um principal. Então o que você pode fazer? Um dos telefones é o principal, tá vendo? Aí no where você coloca aqui, ó, left join, onde a pessoa, vou dar um enter só para onde a pessoa for igual a essa, e end, a tabela pessoa telefone, ponto, principal, for igual a 1. Nesse caso aqui ele não duplica as pessoas. Como eu fiz uma estruturinha que eu só posso ter um telefone principal, que é o que mais liga, se você quiser saber só o telefone principal da pessoa, nessa estrutura minha você faz assim, ó. Olha lá. Aí ela vai, traz todas as pessoas uma vez só, e ele faz o join, left join, só que aqui ele pegou só onde o telefone for o principal, tá vendo? Então ele traz um telefone só, os outros ele não traz. Tá vendo? Aí, mas para quem quiser, de repente, fazer essa estrutura de telefone. Então aqui eu vou apagar. Agora vamos fazer a parte de... Vamos juntar aqui também a pessoa e endereço. Ó. Quer ver? Vou dar um select na outra tabela que eu coloquei aqui. Ó. Select, asterisco, from, tbl, pessoa, endereço. Vou grifar só ela para trazer os registros dela. Tá vendo que ela tá vazia? Ó? Tá vazia, tá vendo? Então eu vou pegar e vou juntar também. Então o que que acontece aqui, ó? Nesse desenho aqui, eu tenho aqui a pessoa, eu tenho aqui o telefone, e aí eu teria aqui uma outra tabela de endereço, aqui do lado. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui para conseguir mostrar. Então aqui ficaria assim, ó, rua, no caso aqui, logradouro, número, bairro e os outros campos aí. Tá vendo? Então eu tenho duas tabelas, então nesse caso essa aqui não tem nada, ó. Então eu quero fazer a junção também, eu quero ver que essas pessoas têm algum endereço cadastrado, tá vendo? Nenhuma tem endereço. Aí a gente vem e coloca um aqui só para simular. Então vamos ver lá. Então eu quero juntar com a tabela de endereço também. Então o que eu faço aqui? Eu faço outro left join, tá vendo? Left join. Deixa eu mostrar no diagrama só antes para vocês entenderem melhor. Eu vou adicionar aqui outra tabela, que é aquela de pessoa endereço. Ó, então aqui eu tenho a pessoa endereço. Vou até dar um standard aqui para quem quiser ver os tipos dos campos. Será que alguém quiser montar essa estrutura? Aí pelo menos já fica aqui os campos. Ó. Então aqui tá vendo a pessoa telefone, agora de endereço. Ó. Tá vendo? Então continua sendo essa aqui a principal, que fica na esquerda. E essas são as da direita. Então eu vou juntar, vou fazer o left join, quer dizer, essa é a left, essa que está na esquerda, que é a principal. E vou fazer a junção com essas daqui. Tá? Então eu quero que junte essas aqui. Então essa aqui eu já juntei, que é de telefone, agora eu vou juntar endereço. Tá vendo que a de endereço, ó, se vocês olharem, ela é igual a de telefone. Ela tem o ID da pessoa, que é a chave estrangeira dela, que esse ID da pessoa tem que existir aqui. Então eu venho, cadastro a pessoa aqui, pego o ID da pessoa que eu cadastrei e uso aqui como chave estrangeira. Quer dizer, chave estrangeira quer dizer que mora em outra tabela. Quer dizer que ela está aqui nessa tabela.
Então eu tenho só o ID aqui e o resto das informações elas estão aqui nessa outra tabela. Então essa é a principal, eu vou juntar com o endereço. Ó. Então TBL, pessoa, endereço, onde, aí eu falo onde está a relação. Pessoa, ponto ID da pessoa for igual a pessoa, endereço, ponto ID da pessoa. E juntei com o endereço. Então se eu der o select agora, ele vai pegar a principal, ó. Essa é a principal, que é a da pessoa. Em seguida, ele fez a junção com essa aqui de telefone. Então, aí tem as informações aqui do telefone. E aí, em seguida, ele já foi e fez a junção com o endereço. Ó. Tá vendo? Endereço não tinha nenhum. Olha lá, aqui ele pega a tabela de endereço. Começa aqui, pessoa, endereço, cidade. Então, tem aqui as informações do endereço. Vou adicionar agora, então, o endereço para a gente fazer o select aqui e ver se aparece alguma coisa. Aqui na tabela de pessoa, endereço, botão direito, edit top 200 rows. Aqui ele deixou inserir na mão via design alguns registros. Então vamos colocar aqui pessoa. Vamos pegar para a pessoa. Ó, vamos pegar aqui para a Flávia, ó, que é a pessoa. Para o Henrique, que é o 3. Então pessoa 3, cidade Bebedouro, São Paulo, endereço, rua X, número 123, complemento casa, bairro, centro, CEP 14.700.000, principal sim. Opa, faltou colocar aqui o ID da pessoa endereço, vou pôr 1 aqui. O ideal é pôr esse ID auto-incrementa, que eu acabei esquecendo na hora de construir aqui. Mas ele gera sozinho. Isso aqui é um número que é chave única, que é a chave primária dessa tabela, que gera sozinho. Então, lá, agora eu coloquei o endereço para o Henrique. Então, vou fechar. Vou executar de novo aqui o meu select. Então, vocês vão ver que vai trazer de novo todas as linhas. E o Henrique agora, ele passou a ter aqui o endereço no final. Olha lá. Aqui no final agora, o Henrique passou a ter o endereço. Aí, se você quiser filtrar um pouco melhor, se você quiser trazer só os campos que você quer, por exemplo, aqui, ó, eu quero pegar da tabela pessoa, eu quero pegar o ID da pessoa, e da tabela pessoa eu quero pegar o nome. Aí, da tabela telefone, que é essa segunda, eu quero pegar o prefixo, o DDD, por exemplo, e o número. E da tabela de endereço, eu quero pegar só a cidade e o estado. Só esses dados, o resto não me importa. Então eu quero só esses daqui. Aí eu posso colocar eles, dou select, quando eu executar, olha lá, ele traz só as informações que eu filtrei, tá vendo? Então agora, ó, pode ver, ó, ele trouxe a Drauzio, olha lá, trouxe o telefone do Drauzio, quer dizer, o Drauzio tem telefone, a Flávia não tem telefone nem endereço, o Henrique tem aqui, ó, o endereço, ele mora em Bebedouro, e os demais não tem, tá vendo? E lembrando que quando você duplica na tabela secundária, ele duplica aqui, ele repete as informações da principal, ó. Então toda vez que eu colocar mais coisas aqui, ele vai repetindo as informações da principal e vai trazendo das outras tabelas, tá vendo? Então é assim que ele funciona. E tá aí então o exemplo da utilização de left join. Uma forma fácil você sempre lembrar, principalmente se for em prova, é que a tabela que está abaixo do from é a tabela da esquerda. Então essa é a tabela principal. Aí você na hora de desenhar, você coloca sempre ela aqui na esquerda. A principal é a que fica na esquerda. Por isso que chama left join. Aí ele vai juntar essas outras aqui com a da esquerda. Ó. Então left é a esquerda, junta com essa daqui. Então pega essa daqui e junta com a da esquerda. Pega essa daqui e junta com a da esquerda. A da esquerda sempre vai trazer todos os registros. As da direita, elas vão trazer, se tiver, se não tiver, ele traz das esquerdas e traz os campos dessas daqui com nulo. Esse é o left join.